Pode ir. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. Acredito que todos tenham recebido... Alô, eu tenho que falar no microfone, tá? Está todo mundo escutando? Não, não está funcionando porque ele vai direto para cá, tá? Ele não é para aumentar, não, é só para gravar. Está todo mundo me escutando nesse tom de voz? Se alguém não escutar, pede, por favor. Se eu estiver falando muito alto, também falo. Principalmente porque essa sala aqui não é uma sala adequada para uma palestra, para uma aula. Né? Então a gente vai ter muito eco, muita coisa assim. Tá certo? Acredito que todos tenham recebido o tema da palestra. Todos receberam, todos leram. E que na verdade é uma pergunta, não é isso? Somos seres naturais? Por que que eu fiz? Por que que eu coloquei no título de uma palestra uma pergunta? Por que vocês acham que eu fiz isso? Refletir, pensar. Alguém tem mais alguma coisa? E na verdade é provocar. Não é? Então eu provoco, quando eu faço uma pergunta, eu provoco, o que você falou? Reflexão. Não é? Eu começo a pensar sobre o assunto. Será que nós somos mesmo? Eu poderia, e seria muito mais fácil para mim e para vocês também, somos seres naturais, ou não somos seres naturais. E daí eu destrinchar o que eu tenho para falar aqui. Só que eu acho que não é o estilo, não é a metodologia do Rama. Por acaso vocês já recebem alguma resposta pronta na unificação conceitual? Não. Então o objetivo desse é provocar, é fazer com que a gente pense, mesmo porque nós estamos muito pouco acostumados a isso. Eu não estou falando nem no nível transcendental, não, é na escola mesmo, no coleginho, a gente está muito pouco acostumado a parar para pensar. Na verdade, eu fui entender o que é academia, o que é universidade, quando eu estava fazendo meu mestrado. Nós vamos fazer abertura? Podemos. Ah, gente, desculpa, tá? Interromper, porque eu já fui afoitamente. Vou fazer uma abertura, então. Tá? Então vamos, gente. Fazer uma abertura rápida aqui. Todo mundo tentando ficar o mais relaxado possível. Então, todos de olho fechado, por favor. Regularizando a respiração. Deixem que as imagens do dia a dia venham, mas não se prendam a elas. Essas imagens, elas vêm e vão. Busquem uma posição o mais confortável possível. E à medida que vão regularizando a respiração, também vão se sentindo e vamos nos sentindo mais relaxados. Vamos fazer 3 respirações, iniciando por uma inspiração profunda. Retém um pouco e exalem bem devagar. Regularizando a respiração. Vamos repetir pela segunda vez, inspirando, retendo um pouco e expirando bem devagar. Novamente pela terceira vez, vamos inspirar. Reter
e soltar bem devagar. Vamos perceber o nosso corpo mais relaxado, mais centrado. E vamos imaginar um círculo que nos engloba. E no centro desse círculo, uma pequena esfera começa a surgir, de cores as mais variadas. Essas cores são parte das energias que nós trouxemos para cá. E essa esfera cresce, e à medida que cresce, começa a unificar, a transmutar as energias, todas elas em uma energia de grande harmonia. E essa esfera que cada vez mais cresce, começa a tomar uma cor prata. Repito, completamente preenchida de energia, de harmonia. Essa esfera cresce, cresce e nos engloba. Sintam que ela passa pelo nosso corpo. E à medida que ela também passa pelo nosso corpo, ela transmuta energias inadequadas. Então todas as pessoas que aqui estão, e todas aquelas que porventura possam chegar atrasadas, estarão englobadas e protegidas por essa grande esfera. Agora focalizemos na espessura dessa película que compõe essa esfera. Aumentem essa espessura, de tal maneira a reforçar a nossa proteção. Então, imersos nessa energia de harmonia, no hemisfério superior da esfera, vamos projetar um tubo de luz. Esse tubo de luz irá nos conectar aos nossos guias, nossos amigos confederados. E assim, dessa maneira, nos auxiliará nesse trabalho, nessa palestra e nessa reunião. Vamos tomando então posse deste momento, deste local, abrindo os olhos. E vamos então recomeçar a palestra. Bom, continuando. Então, nós estamos muito pouco acostumados a pensar, né, e a aprender a pensar, ou utilizar o pensamento. Como eu havia falado, eu comecei a perceber qual a função da universidade, da academia, no meu mestrado. E a academia nada mais é do que um espaço para o pensamento, para o livre pensamento. Não é? Então, voltando aqui, essa pergunta, somos seres naturais? Primeiro, para a gente começar a responder essa pergunta, eu tenho que saber... Vamos? Foi mal. O que é a natureza? Para vocês, o que é a natureza? Gostaria de
ouvi-los. Tudo que é criado. Só isso? O que já existe. O que é criado, o que já existe. Quem falou? As transformações naturais. O que são transformações naturais? O ciclo da Terra, que alguns chamam de terametabolismo. Não é terra-metabolismo, não. Terametabolismo. Tera é 10 elevado a alguém da física, a 9, né? Isso, obrigado. Ou seja, eu boto um 10 e mais 9 zeros para lá. Ou seja, o metabolismo da Terra é o tempo que ela demora para processar as coisas. Quem mais? Mais alguma? Pode falar, gente. Olha, não tem... Eu nem sei qual a resposta que vocês possam. Tudo que é vivo e se interrelaciona. Mais alguma coisa? Você ia falar, mas... Terra, água, fogo. Não tem nenhuma resposta errada nisso aí, não. E eu gostaria que vocês fixassem essas respostas que vocês mesmos falaram. Porque o que vai acontecer, eu vou tentar direcionar para algum lado, porque senão nós vamos ficar falando sobre natureza, 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 e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque existem diversas escolas e diversas linhas de pensamento que falam o que é natureza. Tá? Bom, só mandar uma mensagenzinha para vocês. Vocês acham que isso é natureza? Gostam dela? Agradável? Show de bola, linda, né? Isso só existe porque existe. Eu só não sei onde é que é não, porque senão eu já estaria lá. Não. Quem dera. Imagina, né? Lindo. Isso é natureza? Para vocês é natureza? É? Beleza. Ou parte da natureza. Isso também? Maravilhoso, né? Água, cachoeirinha, né? A relva não, né? Como é que chama isso aqui? O musgo, né? Onde você até deita, escuta o barulho da água, faz uma meditação, né? Olha que coisa maravilhosa. Imagina morar aqui. Eu olho para aquela vila dos hobbits, ele falou, hobbit aqui. Eu olho para a vila deles, meu Deus, por que não sou um hobbit? Mas também, isso é natureza. É o mangue, é o manguezal aí. Que está extremamente, que tem um risco de extinção muito grande. Por quê? Antes disso, até bem antes disso, poluição antes da poluição, ou parte da poluição. Não, antes do aquecimento solar. De se pensar em aquecimento solar, não que ele não ocorresse, mas antes de se pensar em aquecimento solar. Por quê? Alguém tem mais alguma? Oi? Intervenção humana. Sim. Destruição de fauna. Mas não principalmente, mas um dos grandes motivos é porque isso fede. Eu já passei no manguezal, eu não tenho olfato, eu não senti. Mas dizem que fede, acham que é feio. Quem está lá no extrativismo é o pessoal que dá mais do nível de miséria mais próximo de um animal irracional. Quer dizer, ele está atolado na lama tirando caranguejo e recebendo a mixaria. Quem ganha com isso são outros, né? Então, é algo que não é valorizado. Então, não é valorizado? Deixa para lá. Faz na natureza. Essa natureza não me toca. Ela não é a natureza que eu idealizo. Então, eu quero aqui começar a colocar esse termo. A natureza idealizada. Porque nós temos a natureza idealizada. Quando a gente olha ali, ó, pode olhar ali, todo mundo ali, está aquele jardim ali. Aquele jardim parece um enfeite, só um enfeite. Mas, na verdade, ele é também uma forma da gente transportar a natureza que a gente gostaria de estar para algo que é próximo da gente. Então, eu crio o quê? Uma paisagem. Eu estou criando uma paisagem e falando, essa paisagem é uma cópia
bem reduzida do que eu imagino que seja a natureza, que é, né, muito mais agradável uma coisa assim. É um retrato, ótimo, porque depois nós vamos chegar nisso, Tiemi. Um retrato. Então temos isso aqui é natureza, isso também é natureza. Não é? Então a caatinga, não sei se você sabe, só uma curiosidade, caatinga significa mato branco, em Tupi-Guarani. E o capim, que é o capim, é mato verde. Tá vendo? Vocês sabiam disso? Eu também não sabia até para trás. Isso também é natureza, o cerrado. É interessante que cerrado, caatinga, manguezal são naturezas feias. Então elas passam por um processo de degradação muitas vezes pior do que o da Amazônia. Porque não é bonito. O Pantanal é lindo. Eu já fui lá. A Amazônia é linda. Eu já fui lá. De avião, né, Campos? Mas o cerrado, isso é mato. Eu tenho esse mato aqui atrás da minha casa, que eu odeio isso, não sei o quê. Que na verdade o mato da casa é uma coisa, isso aqui é outra. Né? O que faz parte da natureza, os animais também fazem parte da natureza, não é isso? Vocês gostam de animais? Todo mundo gosta? Levanta a mão, quem gosta de animal? Tá. Olha só, né, gente? Não. Vai ter. Eu estava esquecendo. Não esqueço. Não é o Theo. E é muito fofinho, né? O bichinho também. Olha. Depois eu conto. Olha só, nem sei se isso é bicho, eu nunca vi. Acho que é um coelhinho miniatura. Fofinho demais, né? Esses bichinhos, né? Então, nós gostamos dos bichinhos, né? Olha só, nossa, virilidade, né? Força. Eu gosto de bicho. Lindo, beleza, né? Também é bicho. Vocês gostam? Eu não, né? Eu não sei nem como que é o nome desse treco aí, mas é um bicho. É um ser, né? Sei lá, é uma espécie de molusco, uma coisa, né? E ele é assim mesmo, gente. Isso aí não é uma mutação genética. Não, esse bicho é assim. É um treco horroroso, Também é um bicho. Aí ninguém gosta, né? Nossa, horroroso, eu quero esse treco. Por falar nisso, gente, você se lembra daquele episódio em que uma série de pessoas invadiram um laboratório de pesquisa que utilizava animais como... todos concordaram com isso. Quem concordou, quem não concordou. Eles tiraram as cobaias, né, os animais ali. Todo mundo concordou com isso? Concorda com isso? Alguns dizem não, alguns dizem sim. Independente se sim ou não, o que aconteceu lá foi o seguinte: invadiram, tiraram realmente todos os coelhinhos, lindinhos, bonitinhos, tiraram todos os cachorrinhos e os ratos ficaram. Rato não é bicho, não? Mas é praga. Eles pode torturar o bichinho para fazer esses testes e tal. Mas cachorrinho fofinho, coelhinho fofinho, não. Então vocês estão começando a entender. Oi? Bactéria é bicho. Não. Minhoca é bicho. Né? Aranha. Então, gente, a natureza, como ela é estudada pelos biólogos e tal, ela é fria. Ela é calcada em situações de extrema eficiência. E de beleza também. Não é? Existem estudiosos que começaram a perceber que há uma beleza, pode não ser uma beleza estética, mas uma beleza, como eu posso dizer, funcional. Alguém falou aí? Muito obrigado. Uma beleza funcional. Isso também é bicho. Como é que tem um nome isso? Topeira, exatamente, é topeira. Da família, é uma topeira estranhíssima.
Né? Aí fala assim, nós temos que amar todos os bichos. Não, peraí, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O que eu tenho interesse, adoro animais. Não, eu gosto de animais caseiros, né? São domésticos, bonitinhos e adestradinhos. Isso é uma coisa que é importante a gente começar a entender. Porque tem gente que adora a natureza, vê a aranha. Eu faço isso, tá? Eu morro de medo de aranha. Entendeu? Como assim? O que você gosta? A natureza, mesmo que você gosta? Né? Ou o que você gosta é uma paisagem. A gente volta aqui, ó. Vamos voltar. Eu gosto da natureza. Eu gosto disso. E aí muitos estudiosos falam que isso daqui, ó, é paisagem. Tá? Então o ser humano, ele se adequa, aliás, não. Ele pega a natureza e coloca numa paisagem, ele transforma numa paisagem. Então vamos voltar aqui aos nossos bichinhos feios. Bom, voltando aqui. É isso que eu estava falando. Natureza versus paisagem. Na verdade, uma coisa não é contraponto da outra. Nós temos que entender o que realmente é a natureza e o que realmente é a paisagem. E aí tem alguns estudiosos que falam o seguinte, não existe mais a natureza como aquilo que era estudado pelos biólogos. Né? E quando a gente vê nos filmes, então vai lá o leão, busca a sua presa e come a presa e tal. Essa natureza, o ser humano não se insere nela. Ele altera. Porque se a gente se inserir, se imagina. Primeiro, nós temos couro? Não. Nós temos pelo? Pode pegar o Tony Ramos. Pensou no Tony Ramos? Agora pega um primata. Nós não temos pelo nenhum. Não somos fortes. Um chimpanzé adulto, ele tem uma força de arrancar um braço no ser humano fácil. Por isso que é um problema sério, inclusive nos Estados Unidos. A pessoa comprava o chimpanzé pequenininho, que gracinha, chita, bonitinho, só que o bicho crescia. E aí era um problemaço. Eles abandonavam os macacos, abandonam os macacos, então o pessoal vai lá e busca e tenta, de alguma forma, fazer com que esses animais sobrevivam, não é? Porque eles são um perigo. Então imagina a gente, nós, né, com o olfato destreinado, nós não temos mais olfato para ficar, bater o vento, ó, tem um predador vindo aqui, nós não temos mais isso. Nossa vista, alguém já foi na selva, no mato, bem fechado à noite? Faz assim, não é isso? Não estou enxergando minha mão. Eu já aconteceu isso quando eu era do exército, eu falei assim, se uma minhoca vier e quiser me devorar, faz sim, porque eu não estou enxergando nada. E eu ainda não tenho olfato para piorar, eu não tenho olfato treinado, não. Eu não tenho olfato, eu não sirvo para pão nenhuma no mato. A não ser filé mignon de qualquer predador, um pouquinho maior. E mais, vocês acham que na natureza biológica, tal, não sei o quê, vai chegar um leão, aí olha aquela criança, aquele neném todo fofinho, vai dizer, não, gente, eu não vou comer esse bichinho. Ele é tão fofinho. Não, ele vai devorar. E mais, ele vai adorar. Porque a carne é tenra que só vemos. Entenderam? Então, o que o ser humano faz nessa situação? O que ele tem de diferente, mais diferente e mais evoluído? O cérebro. Então, ele altera. Né? Ele não faz parte dessa natureza que a gente conhece. Veja bem, abrindo parênteses, é o que eu penso. Tá? Pelo que eu estudei, que não é tanto assim, mas é o que eu penso. É claro que vocês podem pensar de forma diferente. E é claro que existem escolas que pensam de forma diferente. Então, retornando aqui. Eu altero a natureza. Eu adapto a natureza. Eu não me adapto a ela, eu adapto a natureza. Então, a partir do momento que eu adapto a natureza, alguns estudiosos, algumas escolas falam que isso que eu estou fazendo? Eu estou provocando, eu estou criando paisagens. E aí tem várias escolas relativas à paisagem. Então o que nós temos, o que nós gostamos? Nós gostamos de paisagens.
adoro a natureza. Não, eu adoro a paisagem, aquilo que está ali, aquilo que me apresenta, que se apresenta a mim. Mas também não vem me atacar, não. Não é? Não vem porque eu vou reagir de uma forma que não é a forma natural. Dessa natureza, né, que a gente imagina. E aí eu vou pegar essa escola, a escola desse cara aqui, que é o Charles Péguy. Gostaram do meu francês com sotaque de Marseille? Ele fala que a natureza é um grande ser inocente. É um pensador francês do final do século XIX, início do século XX, em que ele estuda a paisagem. E aí ele fala uma coisa que eu acho que é bem legal. Como está distante, eu vou ler. Tá bom, gente? Não é retirando-se desinteressadamente nas alturas que o filósofo se relaciona com a paisagem, mas antes mergulhando no meio de tudo. Ele fala do filósofo, mas na verdade a gente pode transportar para nós também aqui. O mundo e o espírito se apresentam ao olhar não como um panorama, mas como uma sucessão de posições que se deve tomar, ganhar ou perder. O pensamento é uma arte do olhar e uma arte do movimento. Resumindo, o que ele fala aqui, que é a escola do paisagismo. Como eu falei, tem várias escolas. Tem a escola de um brasileiro, que ele é o Milton Santos, que ele fala que a paisagem, ela se torna, né, a natureza se torna paisagem e ela passa a ser utilizada por nós quando a gente fotografa, quando ela está ali, olha, eu tenho a janela, eu tenho a natureza que está para lá. Então, naquele momento em que eu faço a observação, em que eu observo aquilo, então eu criei uma paisagem, ela é estática, ela é distante. Essa escola fala, não, a paisagem ela só existe quando nós estamos inseridos nela. E aí, quando eu falo inseridos nela, vocês devem estar me perguntando, mas ele não falou que a gente não se adapta à natureza, não se adequa à natureza, a gente altera a natureza? Sendo que eu estou de acordo com esse cara, que eu acredito, que eu acho as ideias muito interessantes, fala, não, a paisagem ela só acontece quando eu estou inserido nela e quando eu me relaciono com ela. Eu ainda não vou responder, não. Esse faz parte do livro Ver a Terra, que são 6 ensaios desse cara aqui, que é o Besse, que também é um pensador francês contemporâneo. Aí vem o antropoceno. O antropocenismo, não é antropocentrismo. Tá? O que é isso aí? Alguns pesquisadores, principalmente da Universidade Livre de Berlim, eles perceberam que o seguinte, que na verdade essa natureza antiga, essa natureza que a gente pensava que é a natureza que o predador caça a presa e aquela coisa toda, até, como eu falei, relativamente fria, né? Ela mudou. E nós é que mudamos, nós seres humanos. De tal maneira que existe uma nova natureza. Então, quando o cara lá anterior fala que a paisagem, nós temos que estar inseridos na paisagem, né, ele reforça essa questão de que agora existe uma nova natureza. E que essa natureza é intrínseca ao ser humano, e o ser humano é intrínseco a essa natureza. Então, quando a gente fala preservação da natureza, o que vocês pensam quando a gente fala preservação da natureza? Cuidar da gente. Começa pela gente. Porque agora nós somos também parte da natureza. É um olhar diferente. Se vocês olharem para a história da humanidade, a natureza era inimiga, exatamente porque era algo que agredia o ser humano. O ser humano, né, repito, ele não tem couro, ele não tem pelo, não tem garras, né, as nossas presas não existem mais. Então, como é que a gente faz para se proteger daquilo que a gente passou a ter medo, que é da natureza, que é a natureza? Né? Então, ela se tornou a inimiga. E esses caras estão falando, não, nós fazemos parte da nova natureza. Tanto é que, aqui está falando dos éons, que são grandes épocas da Terra, eras, períodos e época.
Na verdade, éramos para estar na época do Holoceno. E não, os cientistas estão falando que nós estamos na época do Antropoceno. Ou seja, é o ser humano que altera de tal forma a natureza que é irreversível. E por ser irreversível, olha a responsabilidade que nós temos diante disso. Então, preservar a natureza não é mais cercar uma área que ainda tem de mato e falar, ninguém entra aqui. Por isso que surgiu o conceito de, vou dar uma dica, sustentabilidade. Quem pode me falar o que tem dentro da sustentabilidade? Ela trata de natureza, claro, é a preservação da natureza, energias renováveis, o que mais? Biocombustível, energias... Essa preservação, só para dar uma dica, essa preservação não é só pela natureza. A natureza pela natureza. Mas é o quê? Para preservar também a vida, a qualidade de vida das gerações futuras. Então é interessante que o relatório Brundtland, que foi o primeiro texto que se falou de sustentabilidade, o primeiro texto que falou de sustentabilidade, na verdade ele está falando do ser humano também, porque nós fazemos parte da natureza. Né? Então, no texto aqui fala, olha, pesquisadores alegam que intervenção humana provoca mudanças irreversíveis no planeta. Marcas da civilização caracterizariam a época antropocena, onde o homem e a natureza são indivisíveis. Então, nós somos indivisíveis. Ou seja, nós estamos no mesmo barco. Ou seja, surge aí uma nova era de responsabilidade, um novo período, que é o antropoceno, estabelece uma ligação intrínseca entre o ser humano e a natureza. Em outros tempos, as paisagens eram determinadas por rios, vulcões e movimentos de terra, mudanças climáticas naturais. Só que, atualmente, a intervenção humana afeta diretamente esse processo. Tal visão implica uma mudança radical na ciência. Não se pode mais conceber um processo evolutivo natural sem a interferência do homem e da tecnologia. Então, nós estamos mudando de forma irreversível e fazemos parte dela. Então, nós não somos mais inimigos. Pelo menos a gente não deveria pensar dessa forma. Mas também nós não podemos pensar mais na natureza como aquilo longe, distante, não é? E sim algo que a gente faz parte. Repito, tem uma pergunta? Exatamente, o filme Avatar é muito isso. Na verdade, mostra aqueles gigantes, né? A conexão direta que eles têm com a natureza. Não é? Porque o ser humano pensa o quê? Que a natureza é inimiga. É inimiga. E por que ele pensa assim? Porque ele tem medo na natureza. Claro, né, nós somos frágeis diante da natureza, essa natureza científica, né? Mais forte vence mais fraco, mais forte fisicamente, vence mais fraco e tudo mais. O ser humano agora é parte dessa nova natureza, a qual se tornou impossível de separar as marcas impostas pela tecnologia. Então, também a tecnologia não é mais a inimiga, porque a tecnologia era algo muito importante. Então, quem puder ler o livro, eu vou me lembrar do nome do livro, que ele exatamente estuda o homem moderno. O homem moderno é aquele que surgiu a partir do século XIX, a partir da Revolução Industrial. Tudo que é sólido, me lembrei, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, ele estuda o homem moderno. O que é o homem moderno? Tal, não sei o quê. E ele cita Goethe. Gostaram do meu alemão com sotaque dinamarquês? Então, ele estuda a obra de Goethe, Fausto,
e fala que foi a primeira aula que realmente se falou do homem moderno. Então aí no poema, no épico, né, um poema longo para danar, ele mostra que diante da tecnologia, né, o avanço da tecnologia é inexorável e que nada mais barra a tecnologia. Tanto é que tinha um casal de senhores que era dono de uma choupana pequenininha, mas dono de terras, ele precisava de desenvolver uma indústria, coisa assim. Então ele mata esse casal e destrói tudo que está ali. Então nós já tivemos essa visão da natureza como nossa inimiga, e depois nós, como todos poderosos, que podemos fazer o que quiser, graças ou justificados pela tecnologia. E agora nós estamos numa fase que eu acho que é o inverso, né? A gente costuma sempre polarizar. A tecnologia é nossa inimiga. Então eu posso morrer de dor, mas eu não tomo remédio porque a indústria química, né? Nós estamos nessa perigosa probabilidade de fase. E que na verdade não deve ser nenhuma coisa nem outra. Na minha opinião. Por quê? Porque agora a tecnologia, nós todos fazemos parte, somos indivisíveis em relação à natureza, que nós alteramos definitivamente. Se um dia no planeta a raça humana acabar, e vier uma outra raça 50 milhões de anos atrás, ela vai ver que tem estratificado na camada do planeta uma fase que nos caracteriza, que é diferente da anterior e que vai ser diferente da posterior. Esse é um dos cientistas que fala sobre exatamente o Holoceno, essa questão do Holoceno e do Antropoceno. Abrindo aspas, chegamos a um ponto em que o homem alterou tanto a natureza que essa não existe mais, no antigo sentido. É o que eu estou falando aqui. E olha como é que é interessante isso. Como é que nós demoramos a perceber isso de forma consciente. Porque inconsciente, ou no nosso subconsciente, nós sempre fizemos parte dessa nova natureza. E onde é que está a ligação disso? Onde é que está a dica de que nós sempre buscamos isso? Por meio das proporções. Não é? Eu estou aqui em pé, eu tenho uma proporção. Vocês estão sentados nessas cadeiras, essas cadeiras foram pensadas graças a uma proporção humana, a uma média. Se eu passo por aquela porta, ela tem uma proporção, essa altura aqui em relação a esse comprimento é uma proporção. Tudo tem uma proporção. E essa proporção, gente, a gente busca o tempo inteiro aonde? Equilíbrio, mas de onde? Alguém já respondeu. Da natureza. É isso que eu até salientei aqui, que é a mimesis. Vou colocar no Ocidente só, tá? Não vou entrar no caso do Oriente. Mas no Ocidente, nós sempre copiamos, que é o que a gente chama aí de mimesis. Porque cópia, né? Não é só cópia. Então os gregos, nós vamos falar da primeira civilização ocidental mais importante, os gregos, o que eles faziam? Imitavam no sentido mais amplo da realidade da natureza. Então eles iam na natureza, copiavam, aprendiam copiando, não é? Até que eles entendiam o que era a proporção, qual a proporção, e dali então eles produziam alguma coisa, uma escultura, arquitetura, até mesmo poemas e tudo mais. Né? Agora, é interessante que esse conceito mimesis, ou de cópia, né, que eu acho que cópia também, cópia pela cópia não dá em nada. Mas a mimesis, ela foi utilizada ao longo da nossa civilização de diversas formas, dependendo de qualquer fase do ser humano. Então, lá no Ocidente, continuando, no Renascimento, é a representação exata da natureza baseada na ciência. É no renascentismo que começa a ter a semente da ciência moderna. E foi graças a um tempo anterior, que é a Idade Média, onde começaram a surgir as universidades, ou as universitas. Né? Eram locais onde as pessoas discutiam, pensavam,
de forma, é claro, tinha que ter uma metodologia, não é pensar por pensar, mas eles pensavam de forma metodológica a tal ponto de criarem uma série de metodologias e pensamentos que propiciaram a ciência moderna. Então, no Renascimento, começa esse pessoal que estava vendo essas coisas acontecerem, que participaram, né, os seus ancestrais que participaram desse início do processo do pensamento ocidental e redescobriram os gregos e de repente falaram, gente, olha que coisa bacana. Eles copiavam a natureza para aprender. Então nós vamos fazer isso, só que agora numa outra roupagem. Só que chegou nas proximidades do século XIX, no século XIX, metade do século XIX, o academicismo, que aí sim virou o contrário, o academicismo virou um local onde só se repetia aquilo que existia, principalmente, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, na questão das artes e da arquitetura. Então, a formação do arquiteto era o quê? Você fazia a fachada e depois pegava o estilo gótico, estilo barroco, estilo românico e fazia uma colagem. Então, o academicismo, né, a academia nessa época chegou a esse ponto de simplesmente colar aquilo ali. Até que daí surgiram os modernistas e questionaram isso tudo. Né? Então, acabou simplesmente reduzindo esse sistema. É uma cópia mesmo, né? Uma cópia muito simplificada, muito pobre. É claro que, por outro lado, tinha outras coisas. Era o início da tecnologia da qual nós conhecemos, o que atualmente nós conhecemos. Então, eles por um lado, não acrescentaram muito nisso, mas, por outro lado, acrescentaram demais em outras coisas. Hoje em dia, a gente pode fazer uma casa pré-fabricada graças a eles. Na segunda metade do século XIX, então, houve a ruptura disso com os impressionistas. Qual a importância desse movimento impressionista? Até esse momento, todos os artistas representavam o quê? Aquilo que eles viam da melhor forma possível. Ou exatamente o que eles viam, ou eles exploravam luz, sombras, mas era um retrato, né? Agora não. Ainda mais com o desenvolvimento da máquina fotográfica, o que é mais perfeito do que a máquina fotográfica para retratar alguma coisa? Então esses caras, eles começaram a pintar o que é a impressão que eles têm. Então eles olhavam para alguma coisa e pintavam aqui a impressão que eles tinham. Então olha só como é que é um conceito que nos aproxima da questão da paisagem. Porque fica muito mais claro para nós agora essa questão da paisagem, ou da natureza, né? Vista por nós e absorvida por nós. Então eles pintavam a paisagem. Só que na impressão deles, depois vieram os expressionistas, que eles expressavam. Eles não só pintavam ali a impressão deles, mas a expressão. Né? Então Van Gogh, por exemplo, quando a gente olha um quadro Van Gogh, a gente vê a loucura dele. Eu não gosto do Van Gogh, não pela qualidade, pela beleza, mas é porque eu vejo o quadro dele, eu sinto loucura, eu sinto angústia demais. Ele estava angustiado, aquele homem, coitado, sofria para burro. Então é um quadro que me incomoda. São quadros que me incomodam. Então esse povo quebra essa questão da mimesis. E atualmente, onde vocês acham que a gente está usando a mimesis? Na tecnologia. É um bom, mas aonde na tecnologia? É engraçado que isso agora, nós, né? Quanto tempo nós estudamos a natureza, o mimesis, agora nós estamos voltando a estudar. Realmente, é na tecnologia. Como ela falou, aviões que começam a imitar a forma do pássaro, porque nós estamos começando agora a desenvolver tecnologia dos materiais. Então, nós temos materiais mais flexíveis, sistemas de fabricação mais sofisticados, em que a gente pode fazer coisas com formas mais sofisticadas. Né? Se eu pego lá na segunda metade do século XX, fazer um avião era uma coisa complicadíssima. Né? O cara tinha que pegar alumínio e sair martelando alumínio para poder criar uma forma mais ou menos curva. Hoje em dia não, a gente tem materiais, né? Inclusive
com o desenvolvimento, e aí sim, é onde realmente a gente está utilizando a mimes na nanotecnologia. Ergonomia. Ergonomia nada mais é do que... Ergonomia o que é? É o estudo dos equipamentos numa área de trabalho. Mas, na verdade, no fundo é isso. Eu olho a natureza e vejo como ela me dá determinadas respostas para situações ou problemas, e aí eu desenvolvo produtos industriais para aquilo ali. Né? Mas a nanotecnologia que é o grande espaço da mimes atualmente. Né? Porque o que eu faço? Ao invés de pegar uma molécula, eu crio um robozinho molécula. E ele vai construir para mim uma estrutura, um prédio. É claro que nós estamos muito nisso. Mas a verdade é essa. Então, eu não vou mais... ou então, eu pego as moléculas que caracterizam o alumínio e falo com elas, escuta, eu vou montar vocês aqui agora. Eu não vou mais na natureza, pego a bauxita e transformo a bauxita em alumínio. Eu pego as moléculas de alumínio e construo isso. Então, no futuro, nós vamos ver edificações sendo autoconstruídas por nanorobôs que pegam lá as suas moléculas de alumínio e vão construindo isso aí. Tá? Cris, eu estou... Daqui a pouco eu já estou chegando, Diego. Acho que uns 20 minutos. E analogia. Então, na verdade, eu vou até passar aqui. A proporção, e no caso a proporção áurea, que é uma relação matemática, ela é exatamente a analogia entre as proporções encontradas na natureza e na matemática. Tá? Nós temos dois tipos de analogia, na analogia de atribuição, é a analogia que a gente sempre faz. Olha, vamos citar um exemplo, se eu fosse assim, assim, assado, essa que é a analogia de atribuição. E a analogia metafórica é aquela em que eu, por exemplo, chamo pessoa, o cara é um gorila, ou seja, ele é tão bruto quanto um gorila. Tá? Então, essa é a proporção áurea, que é essa relação matemática. Né? A menor parte de elemento está para a maior, assim como a maior está para o somatório das duas. E essa é uma relação tão harmônica, em que já fizeram testes em que pegaram várias formas com dimensões e proporções diferentes, e a maioria das pessoas escolheu a proporção áurea. Oi? A própria música, a harmonia, exato, é uma área que eu não falo porque não é, mas exatamente isso. E em tudo, tá? E aí a gente entra na raça humana. Né? Esse aqui a gente chama de homem vitruviano, esse é um desenho do Da Vinci, com base nos escritos de Vitrúvio. Vitrúvio é um arquiteto romano, bem antigo, que ele traçou os principais cânones da arquitetura ocidental. Então a gente pode ver a questão da proporção, né, que é a proporção áurea, que é a proporção, que é a analogia entre a matemática e a natureza. Esse daqui já é no modernismo. Lembre-se que eu falei que no modernismo há uma ruptura, né, do pensamento da academia da época, que já era muito da cópia e tal. Então eles começam a reestudar o ser humano e cria uma relação de proporção. Se a gente for comparar esse com esse, os desenhos são completamente diferentes. Há quem gosta muito mais desse do que esse daqui, mas o fato é que, em termos de proporção, a coisa é mais ou menos a mesma. E se a gente for voltar lá para a Grécia Antiga, 600 anos de Cristo, os caras já pensavam dessa forma. Não, desculpa, não na forma, mas da proporção humana. Eles já pensavam em estudar a proporção humana, que hoje em dia a gente utiliza na ergonomia. Então, senhoras e senhores, este aqui é o ser humano. Né? Todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber. Não tá bom? Ah, não. E aí, gente, é claro, eu posso aqui discursar por uma série de coisas que são estranhas em nós. Não é? Eu já falei que nós fazemos parte de uma nova natureza, porque, na verdade, nós a alteramos. Graças à tecnologia,
obviamente, é o nosso cérebro. Mas aqui eu vou me basear simplesmente na forma como a gente anda, para cutucar um pouquinho vocês. Todo mundo sabe, somos bípedes, não é isso? Então a gente anda desse jeito, né? Está aqui outro desenho do esqueleto, então eu vou pegar aqui os membros inferiores. Então nós temos aqui uma série de ossos, eu vou chamar a atenção para esses aqui, o fêmur, a tíbia, o perônio, o tarso e o metatarso. Mudou? Tíbia e fíbula? Fíbula. Obrigado, gente. Obrigado se vocês visualizaram. São Jacques ali. Qualquer coisa, o Jacques me corrige. Nosso parente mais próximo é o primato, o macaco, não é isso? Então a gente já começa a ter algumas diferenças aqui que são importantes, né? Se a gente for olhar pelo lado evolutivo, realmente nós evoluímos bastante. Primeiro, todo esse conjunto de osso aqui da pelve, é isso? Olha a diferença de um para o outro, não é? Por quê? Os nossos primos mais próximos são o que a gente chama de bípede temporário, né? Ou seja, é um bípede que de vez em quando é bípede, mas na maioria das vezes ele é um quadrúpede. Ele usa os membros superiores para deslocar. Oi? Ele é quase humano. Está falando? Quadro-humano. Isso. São quatro, na verdade, 4 mãos, exatamente. Né? Mesmo porque é o seguinte, por exemplo, o dedão do pé do macaco é muito similar à nossa mão aqui. Enquanto que esse dedo foi lá para frente no nosso pé. Olha o tamanho dos membros superiores. Né? Então, ele é um bípede de vez em quando. Ele só realmente fica apoiado nesses membros aqui, em situações como, por exemplo, agressão, demonstração de poder, esse tipo de coisa. Certo? E agora vou mostrar a comparação com o bípede mesmo, né? Que são as aves. As aves são bípedes. Então vamos comparar os ossos. Primeiro, olha onde é que está o fêmur. Então, na verdade, o nosso fêmur ele é muito grande e está numa posição muito próxima, perpendicular ao chão, 90 graus ao chão. Vocês estão vendo que a ave não, ela tem essa postura aqui. O fêmur é menor. A tíbia, né, nós temos a tíbia aqui, e a tíbia, na verdade, é bem mais alta e maior. Então, significa o quê? Não é que o joelho do bípede é para trás, não. É porque o joelho dele está aqui em cima. Tá? E, finalmente, o metatarso. O metatarso no ser humano é um conjunto de 5 ossos, não é isso, Jacques? 5 ossos. Na ave é um osso só. Então, na verdade, sabe como é que nós deveríamos andar agora? Deveríamos estar andando agora? Primeiro, nós não teríamos calcanhar. Vou tentar, tá, gente? Aqui, isso aqui. Aqui, dessa forma. É isso aqui que a gente devia estar. Né? Nós somos bípedes, não somos? Não somos bípedes eventuais como os macacos. Quando o ser humano, né, na sua evolução, vamos colocar como evolução natural, darwiniana e tudo mais, quando na sua evolução ele fica ereto, quais são as consequências disso? Primeiro, vocês estão vendo que a coluna vertebral do bípede, ela tem um leve arco e depois só o pescoço que faz o S. Quando a gente ficou em pé, o que a gente teve que fazer com a coluna? Tem que dar um S na coluna. Por quê? E aí isso é uma coisa de mecânica. Existe uma coisa chamada centro de gravidade. Se eu pegar qualquer objeto como esse daqui, eu não vou tentar fazer, senão se cair vai ser um horror, mas se eu colocar o dedo dele no centro geométrico dele, ele vai ficar em pé, ele vai ficar equilibrado. Tá? Não vou fazer isso porque senão você cair já viu. Ah, meu Deus, espero que não. Tinha que pegar isso, né? Então, esse aqui é o centro geométrico.
Então, onde é que está o centro geométrico dessa coisa toda aqui? Está mais ou menos por aqui, ela está quase não fora do corpo, porque existe uma... Né? Mas se eu fosse ficar naquela posição linda, maravilhosa aqui, onde é que está meu centro de gravidade? Está aqui, olha. Quando o ser humano ficou ereto, o centro de gravidade dele foi para cá. Com isso, se a coluna vertebral continuasse nesse arco, o que ia acontecer com a gente? Ia cair o tempo inteiro. Então ela tem que fazer um S. Aí tem até um ortopedista para falar a quantidade de gente que vai, né, procurar médico por causa de problema de coluna. Tá certo, a gente pode pensar em questões de más posturas na vida, essa coisa toda. Mas a gente pensar só na questão mecânica, esse treco, esse tal de S na coluna vertebral é um angu, porque tem tudo para dar errado. Tanto é que eu perguntei isso para um biólogo, professor da UFMG, ele falou assim, se o ser humano não tivesse desenvolvido tanto o cérebro, ele entraria em extinção. Porque não dá para ficar em pé desse jeito. Né? E mais, quando a gente fica assim, o que vai acontecer? A coluna faz o S, né? E esse fêmur, que devia estar assim, ele vem para cá. Esse joelho, que tinha que estar o tempo inteiro assim, o que vai acontecer com ele? Ele fica reto e sofre pressão. O meu pé, o que vai acontecer com o meu pé? Antes não tinha nem calcanhar. Agora eu tenho um calcanhar, que é um osso. Eu tenho um diabo do osso aqui, outro aqui. Aí tem aquele que chama arco plantar, é isso? Com o tempo, algumas pessoas começam a ver o desabamento do arco plantar. É fascite plantar, não é isso? Fascite, porque eu tenho que usar palmilha. Por quê? O que aconteceu? O desabamento do arco plantar começou a fazer isso daqui, ó, eu não conseguia ficar em pé. Agora, vê se isso é natural. Um ser humano, que é bípede, não conseguia ficar em pé. Mas o que é isso? Não é? Então a gente começa a perceber bem, gente, será que aquilo que está escrito lá no Semeador de Vida é verdade? Né? Será que a gente não é fruto de alguma alteração genética? Porque a gente tinha tudo para ser uma coisa e a gente é outra. Então, essa palestra para exatamente começar a cutucar vocês. Porque a gente tem demonstrações, né, aqui, e eu não estou nem falando do intestino, né, em outras coisas, eu estou falando de algo que é mecânico. Não era para eu estar pisando com o calcanhar, né, não era para eu estar com o joelho reto aqui, tanto é que toda hora a gente faz isso, né? Faz isso, faz isso. Opa. Faz isso, faz isso. A ave, ela faz isso aqui, ó, puff. Ela tem todo um sistema que faz com que ela descanse. E mais, olha aqui o cóccix dela. É uma estrutura enorme, toda preparada para isso. Nós temos um teco meio cóccix, não, isso aqui é o sacro. Né? O sacro. Então nós temos um sacro desse tamaninho aqui, assim, ó. Sacro, é. Não, saco é outra coisa. Sacro. Sacou? Entendeu? Então eu comecei realmente a questionar se nós realmente não somos fruto de alguma coisa, alguma alteração genética, porque é muito doido isso para nós. Se a gente for olhar outros planetas, tem milhões de bípedes que andam como a gente, mas nós aqui, em relação aos nossos colegas, outros animais, nós somos uma coisa específica para burro. Porque nós não somos bípedes, vocês estão vendo, bípede é isso aqui. Mas não somos bípedes eventuais, porque o nosso braço não está lá embaixo, a gente está andando. Aqui. Porquê disso? O porquê do quê? Ou bípede mesmo, né? Que é a ave. Isso. Na verdade, por um lado, o cérebro desse primata, nosso ancestral, era o mais desenvolvido. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Então, o cérebro mais desenvolvido é esse, e é esse que a gente pode, mais próximo até de um bípede
que é o bípede que a gente vê com alguns guias, né? que a gente entra em contato com alguns guias. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E tem algumas coisas que são realmente científicas, como, por exemplo, nós somos os únicos primatas que acumulamos gordura aqui. Ó. É ruim, né? Fica barrigudo. Pois é. E isso daqui, o que foi de vantagem? Hoje em dia é uma desvantagem tremenda, né? Esteticamente falando, né? Não é nada bonitinho. Mas, o que isso foi bom? A última era glacial terminou há 13, 15 mil anos atrás. Significa que, bem antes disso, é muito frio. Então, isso aqui protegia, porque gordura é um isolante térmico muito bom. Então, ele protegia as vísceras, esses órgãos que estavam aqui. Então, tem isso. Né? Além do fato de que nós somos os primeiros a ficar em pé, então, alguns pesquisadores dizem que nas savanas isso nos deu vantagem em relação a outras espécies de primatas, né? Que são os bípedes eventuais. Eles precisam, né? Então eles não ficam o tempo inteiro em pé. E essa raça, né, foi a primeira a ficar em pé e a olhar e conseguir enxergar os predadores que estavam meio distantes. Então acho que os caras não são burros, não. Eles vão pensar, olha, esse povo é assim, 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 assado, vai ser eles. E se vocês lerem o livro, que não foi uma coisa assim, nós vamos fazer, eles fizeram meio no peito na raça. Né? E aí, eu termino. Não terminei ainda, calma. Esse é um dos últimos slides, que é Gaudí, que é um arquiteto catalão, único no mundo, ninguém fez nada igual a ele, e quem fizer algo depois dele vai estar copiando descaradamente. E ele era muito místico, católico, mas muito místico, então ele usava toda a simbologia cristã e católica para desenvolver, né, as suas obras, e principalmente essa aqui, que é a obra-prima dele. Ele sabia, e realmente ele morreu antes dela acabar, muito antes dela acabar. Então ele fez uma série de maquetes, desenhos, e ele cunhou essa frase, muito simples. Ele era uma pessoa muito simples, né, mas brilhante. Ele falou o seguinte, que tudo surge do grande livro da natureza. Então, quando ele faz esse projeto, que é o projeto da Sagrada Família, em Barcelona, ele diz o seguinte, que a maior obra de Deus era a natureza. Então, por isso ele fez uma uma igreja, onde você entrava e, ao olhar para cima, você via as árvores e a copa das árvores. E olha a questão da mímesis. Quer dizer, ele poderia fazer um pastiche, ele poderia copiar a árvore. Não. Ele aprendeu com a natureza, ou da natureza, que agora a gente sabe que é uma nova natureza, que a gente está inserido nela, e com o filtro dele criou isso aqui que é o teto, né? Esse é o teto. É como se você estivesse olhando, deitado no chão, olhando para cima. Então, se a gente for olhar e começar a abstrair, realmente, a gente está dentro de uma mata com grandes árvores e copas cobrindo isso tudo. E aí, eu termino com a pergunta que eu fiz. Somos seres naturais? Eu acho que fica para cada um responder isso daí aqui, né? Oi? Ou será que não? Se alguém quiser também falar...